Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. O Bruno Henrique melhorou muito, o Gabigol não tá jogando bem, o que bateu a bola na canela do Pedro foi... Que absurdo. Que absurdo, não sei o que aconteceu com ele. O que você viu desses três... O que o Dorival Júnior fez que ele conseguiu neutralizar isso de uma maneira excepcional? O que você viu taticamente? O Dorival, ele fez um esquema, na minha opinião, que ele tentou ficar do meio para frente, se defendendo, colocando uma intensidade para frente. Nem sempre com a bola, nem sempre armando jogada, mas fazendo com que o Flamengo ficasse mais tempo ali atrás e ele pressionando. E ele que por sinal essa foi a única chance que eles tiveram. E ele colocou o Nestor para sair do meio para a esquerda nas costas do Wesley. Do Wesley, que desce muito. Que desce muito. Que foram as 3 jogadas do primeiro tempo. Que uma, o Caleri se jogou e o goleiro pegou. A outra, o Caleri fez a falta no zagueiro. E a terceira foi o gol. Então, mais uma vez, essa aí é aquela que ele não chegou. Tem essa ainda, que o Caleri não chegou. Essa jogada... Pra mim, o Rodrigo Nestor foi o melhor jogador em campo. Essa jogada acabou com o time do Flamengo. Porque o Flamengo se assustava. O Flamengo ficava com a bola, de repente o São Paulo pegava na bola e fazia isso aí, ó. Olha lá, esse aí é o gol. E você viu o detalhe desse gol? O Ayrton Lucas, cara, eu nunca vi isso, foi a primeira vez. Ele tentou cavar a falta. Isso. Dentro da área, se defendendo. E aí ele deixou o Caleri sozinho. Isso, se ele vai na bola, talvez ele poderia ter pego. Ia atrapalhar, você põe o corpo, o Caleri sobe sozinho. Mas vou te falar, Casal, isso é o mal dos jogadores brasileiros, né? Tentar cavar falta, tentar cavar pênalti. Eles desistem da jogada na expectativa que marquem agora, aí ele faz isso em uma final. Não, mas defendendo é a primeira vez que eu vi. É surreal. A torcida do Fluminense resgatou hoje um vídeo de uma jogada idêntica do mesmo Ayrton Lucas, na época que ele jogava no Fluminense, fazendo isso. E o Fluminense tomando o gol contra o São Paulo. Então, assim, já é algo que, pelo menos na cabeça do Ayrton Lucas, ele tente Mas defender é muito duro, cara. O Marília, eu acho até que o goleiro falhou, mas eu acho que a ausência do Ayrton Lucas fazendo essa parede prejudicou o goleiro. Acho que a saída dele é ruim, ele realmente não foi bem no lance, mas acho que o Ayrton Lucas foi. Mas a gente não pode deixar de colocar o cruzamento, porque esse arco aí é de Getúlio. Não, porque eu acho que o detalhe principal é a invertida de jogo do Wellington Rato primeiro, e depois o cruzamento perfeito do Nestor. Pra ser centroavante, olha o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, olha. Isso. Ele cai. Se ele vai junto, empurra aqui no corpo, não é pênalti, antecipa na frente. O São Paulo faz o gol no momento que só tem 2 na área do São Paulo, né? Mas só que tem uma coisa, o São Paulo poderia ter metido 3 para já acabar o campeonato. O Matheus Cunha, que é um goleiro... Um goleiro que não vai na bola, dá uma olhada, ó. Então, mas eu acho que lá, cabeceia, ó. Volta. Aí, ó. Pula! Agora eu vou te falar, o cruzamento foi perfeito. E o goleiro fez o goleiro se perder. Ele falhou. Na hora do cruzamento. Porque ele saiu achando que ia dar. Não deu. Aí ele volta. Ali vai dar. Aí ele vê que não dá mais, já era. Ele Quando volta. o goleiro... Você lembra do Solitinho? O Solito. O Solitinho que jogava comigo. Grande amigo, Solitinho. Não, o Solitinho, ele era goleiro do Corinthians Juvenil. Não o Solito. Tinha uma camisa cinza do Solitinho. Solitinho. Mas pegava pra cacete. Aí um jogo contra o Palmeiras... juvenil, saiu o escanteio e eu ficava no primeiro, eu ouvi, é minha! Aí depois eu ouvi, não dá, olhei pra dentro da rede. Foi isso que ele fez. É minha, sai, cara. Então vamos lá, pro meio campo do Vitor Hugo, né, do Pulgar e o Gerson jogando com meia esquerda, não foi uma coisa que nunca aconteceu no Flamengo? O que você pode falar sobre isso? Aí depois eu vou perguntando pra vocês. Eu acho que o São Paulo colocou em campo um time que a torcida queria, com os 3. Tá. Ele poucas vezes fez isso e ele não gosta disso, né? Então o que ele fez? Ele alijou o melhor jogador do momento do Flamengo, que é o Bruno Henrique, ficou preso na ponta esquerda e ficou muito bem marcado pelo Rafinha e ficou sozinho ali. O Gerson, que foi contratado para ser volante, agora é meia e não fez essa função. O Flamengo, no primeiro tempo, podia até tentar fazer uma linha de 4 com o Gerson pela esquerda e o Vitor Hugo pela direita, mas ele não fez isso. Os jogadores estavam muito espaçados, tanto que o Flamengo tentou uma coisa que a gente não vê há muito tempo, que era ligação direta. Né? O Flamengo tentava de ligação direta para tentar passar por essa arrebentação do São Paulo. Porque eu não acho nem que o São Paulo pressionou, o São Paulo amornou o jogo, ele anulou o jogo. Ele tirou velocidade do jogo. Então, a torcida começou a ficar incomodada, o time do Flamengo começou a ficar incomodado. Você via que a bola ia pra lateral, os jogadores ficavam bravos. Terminou o primeiro tempo, eu nunca vi o treinador sair antes de esperar o time. Ele achou que o jogo tinha acabado. Velho. Eu acho que o São Paulo foi muito inteligente, fez um jogo muito sereno, que numa final de campeonato, um estádio
num ambiente hostil, fora de casa, jogadores mais jovens que fizeram finais ruins, né? Esse time do São Paulo fez final ruim contra o Palmeiras, fez final ruim com o Independente Del Valle. Foi um jogo muito diferente do que o São Paulo tem feito fora de casa em mata-matas. Foi um jogo soberano, como gostam os são paulinos. Ô, meu querido Navarro, você que estava lá com o Luiz Chulapa, com o Imperador, um beijo para Adriano Imperador, que é incrivelmente maravilhoso. Aquele gol que você fez, Corinthians e Atlético Mineiro, valeu tudo. Valeu tudo que você não foi na fisioterapia. Valeu tudo, aquele gol. Aí, ó, do lado esquerdo, aquele golaço que você fez. O que você viu do Flamengo, né? Você que gosta demais do Flu, né? Mas nessa hora a gente deixa um pouquinho de lado, né? Eu achei que o Flamengo apresentou muito pouco do que pode apresentar. E isso já é uma rotina desse trabalho do Sampaoli. Porque em todos os jogos, e principalmente em momentos como esse, a gente até acha que o Flamengo vai ter o seu momento de volta como foi em 2019. Vai jogar aquele futebol, mas não volta. Não volta. E aí a torcida fica muito nessa expectativa, né? Eu acho que por isso até... 26 milhões de renda, 5 milhões de dólares. O estádio acabou também se enervando, né? Porque o Flamengo não conseguia encaixar o jogo. Por que o Flamengo não encaixou o jogo? Ou o São Paulo que não deixou para você, Lívia? Ô, Neto, não tinha... Sabe por que essa atuação do Flamengo me surpreende? Só pelo simples fato de ser uma final. Porque o Flamengo apresentou hoje o que vem apresentando a temporada inteira. Aí você pensa, é uma final, no Maracanã lotado, vai reagir. Tem toda a rivalidade, vai Sempre reagir assim, né? porque é uma final. E não foi. Aí você pensa, por que daria certo? Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, se eles não atuam juntos, por que daria certo justamente em uma final, sem um Arrascaeta, sem um Everton Ribeiro ali com eles desde o início, sem alguém marmar para eles? O Pedro, o São Paulo vem colocando, o esquema tático do São Paulo nunca favoreceu o Pedro, foi assim contra o Botafogo, a bola também queimava no pé dele, hoje não seria diferente. A gente não pode menosprezar nunca o mérito do São Paulo, muito bem organizado, com velocidade nas laterais. Mas o Beraldo matou o Pedro, eles anularam não só o Pedro, o Bruno Henrique, que era o melhor da trinca nos últimos jogos, eles anularam o BH, acabou a trinca. Mas qualquer time minimamente organizado do seu lado, do seu esquema tático, sabendo o que tem que colocar em campo, consegue fazer uma boa atuação diante desse Flamengo. Não desmerecendo o São Paulo, que teve controle emocional no Maracanã lotado, não venceu nenhum jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro, não venceu nenhum jogo fora de casa, até mesmo na Copa do Brasil. Então, o São Paulo tem mérito total, mas o Sampaoli só surpreendeu porque era uma grande final. Porque essa atuação ruim do Flamengo já vem acontecendo, não é novidade. Não só com ele, né? Com todos. Com todos que apareceram. Ele colocou mais um Dorival, time né? que o Flamengo não exceto joga. o Dorival. O Dorival... Sim, não, ele esse ano. Esse ano. Vitor Pereira. Tá, só esse Vitor Pereira, Paulo Souza. Esse Não, joguinho ano passado. Ano passado. Mas o Vitor Pereira, o Flamengo jogava igualzinho isso aí. Esse Não é futebol diferente, profissional não. do Flamengo tira o que a gente espera do Flamengo, já que o time é muito mal treinado, é que eventualmente uma individualidade apareça. De craque. Mas é um time engessado, né? É o Bruno Henrique parado de um lado, é o Pedro tentando alguma coisa entre os dois jogadores. Ambiente ruim. E o meio de campo vazio. Eu achei que ele fosse repetir mais ou menos as estratégias do jogo contra o Grêmio fora de casa, contra o Fluminense na Copa do Brasil e contra o próprio Botafogo há 2 semanas. Ele não fez isso. Quando ele joga com 2 atacantes, ele foi perguntado na coletiva, eu imagino que a gente vai ter alguns trechos, mas tanto o Eric Faria da Globo, se não me engano o Fred, a Raíssa Simplício, perguntaram por que ele não entrou com 2 volantes, como funcionou nessas partidas. E a resposta do Sampaoli foi, como eu ia jogar em casa, a gente tinha que propor o jogo, tinha que fazer o gol. Ele quis agradar a torcida. Mas em 36 jogos ele nunca botou os 3. Não. Pois é, Neto, como que vai dar certo nem os mesmos 11, né? O Flamengo teve dificuldade, Neto, de sair no contra-ataque. Com esses caras de velocidade. Casa, o que você viu do São Paulo que te deixou preocupado em relação a não fazer mais gols, que poderia, que a gente estava conversando aqui? Então, olha essa jogada que vai passar. Dá uma olhada. Isso aí é o Alisson. Olha a jogada. Chuta mascado. Chuta mascado. É uma jogada que ele tem que acertar o gol. Sabe, o goleiro pode pegar, a bola pode pegar na trave, mas o jogador, numa final de campeonato, numa bola como essa, ele tem que acertar o gol. E era um contra-ataque. Era um contra-ataque. Você viu que ele limpou direitinho. É engraçado que ele errou o chute, ele saiu com cãibra. Sim, saiu com cãibra. Pode ser até que ele tenha sentido a cãibra na hora do movimento, por isso que a bola saiu mascada. A gente não sabe. Mas são jogadas que tem que acertar o gol. O São Paulo, ele teve tudo para fazer 2-3-0 no primeiro tempo. Teve. No primeiro tempo. Aquelas bolas do
do Nestor que passava ali, que não alcançava, precisava forçar um pouco mais, precisava chutar um pouco mais. Se fosse um pouco mais, não ia ter mais chance? Tinha. E o lance é o seguinte, ele tinha tudo na mão, porque o Sampaoli, ele colocou 3 caras no ataque, mas ele não colocou ninguém para armar. Não. Não adianta, não tem como. Você pode colocar 3 caras na frente, se você não tiver um cara criativo no meio campo, né? esses caras não vão jogar. Eu vou dar um exemplo, o Zagallo em 70 já fez isso e as pessoas nem perceberam isso. Ele é dos caras que mais fez isso, foi o Zagallo. Sim, ele claro. Gerson como volante, Clodoaldo volante, o Rivelino do lado esquerdo, e o Pelé na frente, com o segundo falso, e o Tostão fazendo o ataque da seleção brasileira era Jairzinho, Tostão e Pelé. E o Rivelino fazendo isso aí. Entendeu? Precisa ter um cara armando a jogada, um cara criativo para esses 3 jogadores. Primeiro, eles não estão em boa fase. Não. Segundo, estão sem velocidade. E o único cara que joga ainda um pouco melhor dos 3 é o Bruno Henrique. E aí ele matou o Bruno Henrique. Segurando o Rafinha. Não, o Rafinha ficou parado ali, não deixou o Bruno Henrique jogar. Se joga só 2 caras no ataque, o Bruno Henrique ia se movimentar para todo lado, como ele faz, ia complicar a defesa do São Paulo. Eu acho que o Sampaoli, ele deu uma pipocada na escalação. Porque ele não joga com 3, ele joga com 2. Sim. E ele quis pôr os 3. Porque ele não tinha peito para tirar um dessa vez. Quem ele tinha que tirar? O Gabriel. O Gabriel tinha que ficar no banco. Gabigol. Exatamente. E o ataque tinha que ser Bruno Henrique e Pedro. E aí veio o Everton Ribeiro por dentro. Ele deixou longe os 2. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele escalou os 3, porque ele não teve peito para tirar um. O cara que ele escalou, que ele provavelmente não era aquele que ele queria, ele substituiu, a torcida vaiou, o cara vai na coletiva... E dá um beijinho, manda beijo pro Dorival Júnior. Ô, Gabigol, eu queria falar só sobre isso. Ó, cara, você perdeu o jogo, você foi vaiado, você já deu risada, Gabigol. Você é um jogador excepcional, jogou mal pra caramba, teve cãibra. Aí, todo o problema, treinador, tal e coisa, tá tendo a coletiva do seu adversário ainda, que não acabou o jogo, você abre a porta e manda um beijo pro Dorival Júnior. É legal se ninguém tivesse visto, mas não na hora da coletiva, meu. Quando eu joguei no São Paulo, eu joguei São Paulo e Corinthians. Que isso, cara? Jogamos São Paulo e Corinthians, nós ganhamos de 1-0 São Paulo, estamos no São Paulo. 84. Acabou o jogo, eu desci, me troquei, fui lá no vestiário do Corinthians, falei com o Vladimir, falei com os caras, saí e fui embora. Mas sem ninguém ver. Claro, pra que eu vou fazer numa entrevista isso? Pra quê? Quis mostrar, sabe? Ele sabe também que é o tipo de jogador que tudo que ele faz vai aparecer. Então é impossível, Mas isso que o Casagrande falou sobre ele não teve peito, e eu acho que ele não teve peito mesmo, tem 2 coisas, né? Estádio cheio, olha lá o beijinho. E aí tem o Dorival. Eu tava dando coletiva, não tinha como não ver. Isso, lógico, tá todo mundo olhando pra aquela porta. Dá pra soltar ali? Ainda tem isso, né, cara? Ainda tem isso. Não, todo mundo tá olhando pra aquela porta. Não tem como não ver. A pessoa entra e é possível. Mas teve a história da torcida, né? Diante da sua torcida, colocar um time que a torcida pudesse aplaudir. Então não tinha o quarteto de antes, mas tinha o Gerson fazendo a Arrascaeta. Sim. E uma outra coisa, a reunião dos jogadores durante 1 hora que não contou com a participação dele. E aí fica parecendo que é o time dos jogadores, mas vou te falar uma coisa, Marília. Isso já aconteceu. Quantos anos você tem? 20 de bola? De jogador? Eu joguei profissional? Eu joguei 13. Eu joguei 15, eu 16. Eu joguei mesmo uns 5 anos, né? Se colocar tudo junto, eu joguei uns 5. Se colocar os resultados, não foi tudo isso. Cara, a gente fazia muito isso. Não, sim, mas dessa vez vazou justamente porque a situação é... Mas, vamos lá, você sabe bem, Lívia, o ambiente há quanto tempo de Landim, Marcos Braz, de Mundial, de Libertadores, de Paulo Souza, de Rogério Ceni. Real Madrid pode esperar. Real Madrid pode esperar. O soco na cara, o que vem né? maquiando os bastidores do Flamengo é porque se a gente voltar lá atrás, Jorge Jesus ganhou tudo. Porque Jorge Jesus fez como vários outros que passaram ali, é a minha cúpula, eu comando, eu decido, e a diretoria do Flamengo, tanto que o Jorge Jesus vai embora e fica uma lacuna gigante. Ninguém sabia o que fazer com o futebol do Flamengo, porque o Jorge Jesus só trabalhava com a sua equipe e a diretoria do Flamengo, ninguém participava do processo. Então já estava errado desde lá de trás, só que o Flamengo veio conquistando. O que a gente está vendo hoje, aí esses bastidores tumultuados do isso São não é Paulo, tirar os méritos do São Paulo, viu? Não, isso a gente vai falar bem do São Paulo pra caramba aí. Só da bagunça do Flamengo. Isso já vem dos últimos 3, 4 anos, não é de agora. É que a bomba estourou, não tem mais como segurar o que acontece lá dentro, Neto. Agora, eu só queria voltar
voltar no Casagrande aqui, quando ele falou sobre a escalação dos 3, que ele não teve peito de tirar. Já que é para inventar, não teria sido melhor tirar o Pedro? Quando você pensa que Gabigol e Bruno Henrique já tem um entrosamento... Não, mas da forma tática, não. Não, peraí, o Flamengo vem vivendo de lampejos. A característica do Pedro é completamente diferente e, por exemplo, no Botafogo a bola não chegava para ele. Era o Bruno Henrique. Mas eu pensei com a cabeça do Sampaoli. Eu também pensei com a cabeça do Sampaoli. Eu tô falando que o Sampaoli não teve peito para tirar o Gabriel, que ele não quer o Gabriel. Ele quer o Pedro e o Bruno Henrique. Exatamente. O Sampaoli, eu acho que ele não teve peito de fazer aquilo que ele queria fazer, que é jogar só com 2 atacantes, com Pedro e Bruno Henrique aberto. E ele queria colocar o Pedro junto com o Bruno Henrique. É isso que eu acho. Porque eu também. Eu acho que ele não curte o Bruno Henrique. Não, eu acho que ele não curte o Gabriel. A impressão que eu tenho é que ele não curte o Gabriel. Ele já sendo muito cobrado para colocar o Pedro, né? O Pedro hoje foi mal demais, a bola bateu na cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Daquilo que eu nem vi, eu não li no UOL qual foi o que você escreveu em relação aos 3 tapas do... Uma live no canal Vini Casagrande de pós-jogo, mais uma live no canal Vini Casagrande de pós-vexame, mais uma live no canal Vini Casagrande de pós-atuação horrível do Flamengo. É inadmissível o Flamengo disputar uma final da Copa do Brasil da forma que disputou hoje. Inacreditável. Não é possível que os jogadores do Flamengo não tenham um pingo de vergonha na cara. Não é possível que a diretoria do Flamengo não tenha um pingo de vergonha na cara. Não é possível que o Sampaoli não tenha um pingo de vergonha na cara. Inclusive, Sampaoli, eu falo e volto a repetir, a culpa não é só sua, não. Não é mesmo. Os jogadores também são culpados, a diretoria também é culpada. Mas você largar o jogo antes do fim do primeiro tempo, ir para o vestiário, que postura ridícula. Postura de uma pessoa que essa postura retrata muito bem o que é o Flamengo atualmente. É uma zona, é uma bagunça, é uma falta de respeito com o torcedor. Por que você foi para o vestiário antes do apito final do primeiro tempo? Sampaoli, por que você mantém Matheus Cunha como titular? Sampaoli, por que você mantém o Gabigol em campo, mesmo vendo o Gabigol muito mal fisicamente? O Gabigol ele não consegue dar um arranque mais, não consegue dar um pique. Parece que o Gabigol comeu uma feijoada antes da partida. Uma atuação constrangedora, não só do Gabigol, não. Eu cito o Gabigol aqui porque o Gabigol, para mim, é o que mais chama atenção. Um declínio técnico e físico. Uma partida horrível do Pedro. São Paulo, como é que você começa o jogo sem poder escalar o Arrascaeta, machucado, obviamente, deixando o Everton Ribeiro no banco? É óbvio que isso ia dar errado. Era óbvio. Chegou um superchat aqui do Diego. Só tem playboy no estádio, a torcida nem conseguiu vaiar no final, estavam tudo no celular durante a partida. Eu demitiria hoje mesmo metade do time. Ah, mas a diretoria está feliz. Foi uma renda de mais de 26 milhões de reais. Nossa, palmas. Uma renda maravilhosa, realmente. Mas eu avisei que o perfil da torcida seria diferente. É uma torcida que, se bobear, não sabe nem o nome do goleiro que está ali no gol do Flamengo. É uma torcida que não apoia. Esquece, é um perfil de torcida diferente. Poxa, Vene, como é que você fala assim? Não, e outra, gente, não é preconceito, não, tá? Muito pelo contrário. Só que a partir do momento... Gente, isso é marketing. A partir do momento que você muda, aumenta o valor, você vai mudar o perfil do público. Isso é fato, gente. Isso é notório, pô. Isso é notório. Ó, vamos lá para mais um superchat aqui, ó. Stephanie Batista. E 26 milhões de renda. Perdão, pessoal. Recorde do Brasil. Ainda bem que o segundo jogo é em São Paulo, porque se fosse no Rio, a torcida ia quebrar o estádio. Gente, o que aconteceu hoje no Maracanã foi constrangedor em todos os sentidos, em todos os níveis. Desde a preparação. Ah, tem um detalhe. Pô, a torcida organizada do Flamengo, Jovem Fly, a Raça Rubro-Negra, soltaram um vídeo dizendo que o Flamengo não autorizou a entrada dos materiais comprados através da vaquinha realizada pela torcida do Flamengo nas redes sociais. Gente, eu falo, tudo que começa errado vai terminar errado. Não tem jeito.
Não tem jeito. O Flamengo começou mal o ano. E outra, o Dorival ainda não foi campeão. Mas caso o Dorival Júnior seja campeão em cima do Flamengo, será um tapa na cara da diretoria. Um tapa na cara da diretoria. Ah, por quê, Vene? Pô, precisa falar? A forma como o Dorival saiu foi uma forma, eu classifico até como desumana. O cara soube, através da imprensa, no caso, um jornalista chamado Vene Casagrande, que ele iria sair do Flamengo. O cara foi campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e tomou o pé da bunda da forma que foi. Não tiveram nem a hombridade de ligar para o Dorival Júnior. E hoje, o Dorival Júnior deu um banho no Flamengo, um banho de organização tática. Estamos falando de um São Paulo que, se fizer um raio-x do elenco, não chega aos pés do Flamengo. Não chega aos pés. O Flamengo tem um custo mensal de salário de 40 milhões. O São Paulo não chega aos pés do Flamengo. E o Dorival Júnior, mesmo com um time muito abaixo do Flamengo, hoje deu um banho no Flamengo. Ah, mas no segundo tempo o Flamengo melhorou. Mentira! No segundo tempo o São Paulo piorou. O São Paulo recuou. E aí o Flamengo tentou tirar proveito na base da bagunça, na base da qualidade técnica e individual de alguns jogadores do elenco. Porque, fora isso, o Flamengo é um deserto de ideias. O Flamengo não tem ideia. O Flamengo não tem uma organização tática. O Flamengo não tem um entrosamento. Não tem nada. Não tem nada. O trabalho do Sampaoli é horrível. É um trabalho para ser esquecido. E eu lamento em dizer isso, porque eu sou um cara que eu sempre quis o Sampaoli no Flamengo. Sempre. Quem me acompanha aqui sabe muito bem disso. Está acostumado a apoiar o Flamengo, a estar em todos os jogos. Muito bem lembrou. O jogo de hoje, a tarde de hoje no Maracanã, ilustra a temporada de 2023 da diretoria do Flamengo. É uma ilustração perfeita. Uma renda recorde, um time que não existe e uma derrota. É isso. Desconexão total entre diretoria e arquibancada. O trabalho da diretoria do Flamengo em 2023, ele está resumido na tarde de hoje no Maracanã. Não por acaso. Muito dinheiro e nenhum time. Não por acaso, quem foi lembrado nos corinhos da torcida foi o presidente. Não o técnico, não os jogadores. Olha, bater recorde de renda com ticket médio na casa dos R$400, até eu. Né? É verdade. Não por acaso, já que você utilizou essa expressão, o São Paulo consegue vencer o Flamengo com o treinador que era do Flamengo, né? Pegando o gancho do que foi o ano do Flamengo, ele começou com a escolha. Não vamos ficar mais com o Dorival, porque a história era assim, mas o Dorival nas finais, aquela final contra o Corinthians, a final contra o Atlético Paranaense. Não foi o que eu vi hoje. Hoje foi um Dorival de final e que foi superior a seu adversário, no campo do adversário, com toda a torcida contra. Independentemente do resultado, o Dorival está no ápice da sua maturidade, da maneira de como lidar e entender o futebol brasileiro, que é uma coisa que alguns técnicos estrangeiros sofrem um pouco para fazer. E é normal que sofram, porque aqui as coisas são muito diferentes. Por exemplo, houve um clamor para que se colocasse em algum momento o quarteto mágico. Com o Rames, né? Primeiro, o Caleri não pertence a um quarteto mágico. O Caleri é um operário de nível elogiável, jogador dedicado, raçudo, inteligente, malandro no melhor dos sentidos do futebol, mas não é um jogador tecnicamente acima da média, como são os outros três. Obviamente o Lucas e o Rames mais que o Luciano. Sim. Porém, hoje o Luciano é mais jogador que o Rames. E o Rames é um jogador que torna o jogo do São Paulo lento. E ele entra numa partida contra a LDU, quando vale lembrar, o Luciano começou jogando, o São Paulo começou jogando com o trio, a partir do momento que o São Paulo tem um jogador a mais, ele entra recuado, como se fosse um segundo volante ali, distribui o jogo, passes de muita qualidade, porém não na velocidade que o São Paulo precisava. E ele fisicamente vem com alguns problemas desde o ano passado, e qualquer treinador num clube como o São Paulo, com poucas estrelas, que não ganha título há muito tempo, se o cara não é muito sábio para lidar com a situação, não estou falando do tamanho, estou falando de sabedoria, sim, teria forçado a situação em alguns momentos ruins. Um outro problema é que o Luciano, o Lucas e o Rames atuam melhor no mesmo lugar do campo, mesmo com características um pouco diferentes.
Né? Nenhum deles faz a recomposição pelos lados, como fazem o Wellington Rato e o Nestor. E o São Paulo contra a LDU, quando entrou com os 3, não se classificou. O São Paulo contra o Inter até foi melhor no primeiro tempo, entrou com os 3, Luciano, Lucas e Caleri, e o time também não conseguiu manter a pegada. Ou seja, o Dorival colocou quando podia, correndo um pouco mais de risco contra a LDU, porque precisava de 2 gols e valia o teste. Porque o Luciano, tecnicamente, é o jogador para ser titular do São Paulo, a questão é sem a bola. Quando ele participa, só não consegue participar como os outros 2, o Nestor na esquerda e o Wellington Rato na direita. E as trocas não tornaram o São Paulo um time mais competitivo. O São Paulo não ganhou o meio de campo com mais facilidade, perdeu pressão em saída de bola, sendo que essa escalação que o São Paulo coloca hoje, por isso que eu falo que é um resumo de tudo que o Dorival mexeu até agora, permite que o São Paulo marque mais recuado, marque meia pressão, marque alto, ela se adapta a todas as circunstâncias de jogo, preenche todos os espaços contra uma equipe em que você não pode ir para o duelo técnico. O maior erro que qualquer time vai fazer, ninguém tem feito contra o Flamengo, é tentar um duelo técnico. Vou colocar os meus melhores jogadores, meus jogadores renomados para tocar a bola, para tentar aproveitar com a técnica. Não. Você torna o jogo desagradável para o Flamengo como você tornou. Principalmente porque o São Paulo é um time que tem uma pressão por falta de jejum, por falta de títulos grandes há muito tempo. Mas parece que isso não entrou em campo hoje, hein? E essa é a grande questão. Impressionante. Por quê? Porque os jogadores sabem o que fazer, porque o time está confiante, porque o adversário não é um time. Hoje parecia um time mal treinado. Não é um time, são um monte de jogadores ali que tentam se entender. Porque se você toma um gol no Rio, você garante que o jejum de títulos não vem para dentro do campo. Em Córdoba, ano passado, obviamente sem o Lucas, com um time bem treinado, mas sem as opções que tem agora com o Dorival ou o São Paulo tomou um gol e apagou. Sim. O São Paulo acabou, o jogo acabou quando o São Paulo tomou o primeiro gol. Você garante que isso não ia acontecer se o São Paulo toma um gol hoje no Rio, com o estádio cheio, contra um time técnico, que está em crise de confiança? Não, então... E muitos dos jogadores que estavam em campo viveram essa frustração ano passado. A formação, ela permitiu ao São Paulo ter o controle para que ele não perdesse o controle não só do jogo com a bola, mas o controle do jogo mental. Porque o mata-mata e é uma decisão. Teve uma sacada do Dorival nisso daí, que durante a semana a gente percebeu um mistério maior do lado do São Paulo, havia várias possibilidades do Dorival mexer na escalação, de tentar Luciano e Lucas, não se sabia, o São Paulo que iria a campo, e no meio da semana a gente já tinha notícia e uma noção muito clara de como o Flamengo jogaria e com os 3 atacantes, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Ao saber disso, o Dorival foi muito hábil, não só em colocar o Nestor, mas também por fazer com que o Nestor explorasse justamente o lado direito do Flamengo. O Dorival trabalhou com o Gabigol. O primeiro tempo do Nestor foi excelente. O jogo todo muito bom, mas o primeiro tempo especificamente excelente. O Dorival dirigiu um time que tinha Gabriel Barbosa pela direita, Ricardo Oliveira como centroavante mais referência pelo centro e Bruno Henrique do lado esquerdo. Exato. Então, as mecânicas de como enfrentar esse time, muito provavelmente ele tem decor. Exato. Porque ele dirigiu esse time, assim, ele dirigiu um time que tinha 3 atacantes que atuavam com uma dinâmica muito parecida. 2 deles, rigorosamente, os mesmos jogadores. E trabalhou com o Gabigol no Flamengo, um Gabigol fazendo outra função, até porque o Dorival percebeu... Por causa dessa época. Exato. Por causa da época em que eles trabalharam juntos no Santos. O beijinho que o Gabriel Barbosa vai dar hoje, que muita gente considerou inadequado, eu acho que é uma questão discutível, né, a parte de passar no meio da coletiva do Dorival Júnior, mandar um beijo para ele e tudo mais... no meio de uma decisão, isso sempre, aqui no Brasil em especial, gera um pouco mais de melindre, eu respeito todas as opiniões, acho que é só uma coisa de pessoas que se conhecem e se respeitam. Então, uma boa parte do funcionamento que gerou muito elogio nos meses em que o Dorival dirigiu o Flamengo no ano passado e conquistou 2 troféus, sim, com queda de rendimento e desempenho na parte final, se deve ao relacionamento pessoal que ele tem com muitos daqueles jogadores. E talvez, entre todos, o principal seja o Gabriel Barbosa. E sabendo disso, da deficiência do Gabigol em fazer recomposição, não é a dele, aí é papel do Sampaoli também, de não ter compreendido. Não houve uma sustentação. Um grande efeito, exceto a entrada do Everton Ribeiro, que deu um pouco mais ali de controle da bola nas imediações da área do São Paulo. Mas o time do Flamengo é um time que não é bem treinado, é um time que tem uma enorme falta de sintonia entre os jogadores e o treinador, e isso chegou hoje num ponto assim absurdo. Aí entra a falta de noção da diretoria, que está insistindo nisso. Eu alertei, em primeiro lugar, onde você ouviu o alerta para essas desavenças, essa falta de entendimento, essa incompatibilidade de boa parte do elenco com o técnico,
foi aqui no canal, na live depois do jogo aqui no Maracanã contra o Olímpia. Eu falei naquela ocasião, quem tiver dúvida vai lá e olha lá a live do dia. E falei, olha, existe um problema sério, os jogadores não gostam do Sampaoli, muitos deles, há uma incompatibilidade, o estilo dele, ele não conversa com os caras, ele não explica por que barra, não explica por que toma decisões, e isso está se tornando problemático. Depois essa história acabou se propagando mais, mas colegas se aprofundaram no tema, a gente voltou a falar a respeito disso, e é uma clara incompatibilidade que inviabiliza quase que totalmente que o time possa render. E aí não adianta o presidente do Flamengo oferecer uma premiação de 50% daquilo que o Flamengo receberia como prêmio, né? Em caso de título, hoje é muito difícil acontecer, seriam 35 milhões de reais para dividir entre os jogadores, por uma razão muito simples. Não basta o dinheiro e o jogador correr, se esforçar, é preciso ter organização, é preciso estar bem treinado. E o Flamengo anda para trás. E hoje, claramente, o Gabigol foi escalado no nome, porque o Sampaoli não teve coragem de deixá-lo de fora. O time tem que ser o time que jogou contra o Botafogo. Aquela gente se abaixa. Aí entrou o Gabriel, o time sem meio-campo, sem, digamos assim, gente naquele setor para disputar a bola, para competir com o São Paulo. O São Paulo conseguiu controlar o jogo, não permitiu espaço ali para o Bruno Henrique, que era a grande preocupação do time do Dorival Júnior, ou seja, tudo muito errado. E aí, no segundo tempo, de volta ainda com o Gabriel, é claro que ele não ia ter coragem de tirar, só saiu porque reclamou uma lesão, e saiu muito vaiado, a torcida, em grande parte, acho que a maioria, vaiou a saída do camisa 10, que faz uma temporada muito abaixo, a sua pior temporada no Flamengo, e hoje foi escalado no nome, né? No nome e naquela superstição, ele não pode ficar de fora, porque em decisão ele sempre faz gol, ele nem chutou no gol, nem conseguiu criar uma jogada, nada, zero, completamente nulo hoje o Gabigol. Não era para ter jogado, né? Mas foi escalado, porque o Sampaoli hoje não teve coragem de deixá-lo de fora. Deixou de fora contra o Botafogo, ao invés de manter aquele espírito, aquela estrutura. Isso aí, pessoal, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React. Peço a vocês que nos ajudem deixando o seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos.